eu devo uma fortuna a este, àquele, àquele outro. Olha, são uma série deles. E confesso que não me dava jeito nenhum pagar este dinheiro de volta. No fundo, precisava que me perdoassem a dívida. Para fazer estradas, pontes e até para pagar pensões generosas. Mas não pode ser, porque aquilo que eu não pagar, alguém vai pagar por mim. Ora, é exatamente isto que está a passar com este cenário de crise na Grécia. O perdão da Grécia será necessariamente pago por outros países, ou seja, por outros contribuintes. É isto que vamos analisar no programa de hoje com os nossos convidados, José Maria Brandão de Brito e Joaquim Aguiar. O Syriza foi eleito na Grécia e entrou a matar. O primeiro-ministro e o ministro das Finanças quase impuseram um perdão da dívida. Mas como ficaram isolados na Europa, ensaiam já um discurso mais moderado, como se viu na entrevista de Yanis Varoufakis ao Financial Times na terça-feira. As últimas medidas propostas pelos gregos são um recuo claro na decisão de pedir o perdão da dívida. Mesmo depois destas declarações, o futuro da Grécia ainda é incerto. No programa de hoje, vamos analisar o problema e tentar perceber, com a ajuda dos nossos convidados, como é que a Europa pode enfrentar esta crise. Como viu pelo pivô do programa, a vitória do Syriza criou uma série de desafios à Europa. Como conciliar o perdão de dívida, se é que ele tem de haver, com o futuro do euro e também como é que as esquerdas europeias ficam depois da vitória daquele partido nas eleições. É isso que vamos ver no programa de hoje com Joaquim Aguiar e José Maria Brandão de Brito. Joaquim, comece por si. Como é que vamos sair deste imbróglio? Já estamos a sair porque o discurso imbróglio era ainda antes dessas revelações das eleições gregas. As eleições gregas vieram mostrar que, tal como há uma moeda comum, também há uma democracia comum. E, portanto, as legitimidades eleitorais dos gregos não são diferentes das legitimidades eleitorais dos holandeses, dos alemães, dos portugueses ou dos espanhóis. Isso significa, em termos práticos, que a construção da União Europeia significa também a construção de uma democracia supranacional que tem de resultar do diálogo entre as diversas democracias nacionais. E, portanto, cada partido nacional já tem de ter em conta que se vai subordinar àquilo que vier a ser a decisão conjunta da comunidade onde está inserido. Mas não foi isso que o governo grego quis fazer logo dos primeiros dias. Não. Tomou decisões unilaterais. É preciso nós percebermos que o sistema político grego é singular. Porque era um sistema patrimonialista baseado em duas famílias, duas estruturas feudais, portanto atrasado no tempo vários séculos, e agora o que se procura é substituir esse sistema oligárquico que mergulhou na dívida impagável por um grupo que ele próprio é uma coligação de pequenos grupos que tentou uma habilidade que obviamente falhou na primeira curva. É como quem pega num carro de Fórmula 1 e só está habituado a guiar automóveis de circuito urbano. O problema é a primeira curva. Se passar a primeira curva, talvez a seguir se habitue, mas a primeira curva é mais difícil. Ora, este novo governo grego foi mais rápido que o nosso quinto governo provisório. Portanto, a primeira curva entrou numa situação difícil. Positivo para a Europa. Porque o problema existia. Eu já volto aí. José Maria, é possível termos perdão de dívida a um país a quem já se deu um perdão sem criar problemas de legitimidade a outros Estados também? Eu acho que neste momento já não faz muito sentido falar de perdão de dívida, ou seja, depois daquele entusiasmo, eu estou de acordo com, basicamente, com o que disse o Joaquim Aguiar nesta primeira intervenção. Depois daquele entusiasmo que tem a ver com o resultado das eleições e daquelas medidas unilaterais e daquela aparente estratégia de confronto que o governo... Entrada a pés juntos, como se diz no futebol. Como? Entrada a pés juntos, como se diz no futebol.
Quer dizer, as reações que houve fizeram reverter as coisas, ou seja, a tal primeira curva que fizeram reverter as coisas. E, portanto, eu penso que neste momento nem o próprio governo grego pede perdão de dívida, não é? Embora possa vir a pedir, porque esta dívida é impagável. Mas isto não nos vai criar um problema com o eleitorado que os elegeu? Porque isso era uma exigência fundamental. Essa gestão vai ser uma gestão que vai ter que ser feita pelo Syriza, porque o problema resolve-se, passou do Syriza para a Europa, por isso é que o Syriza se desdobra agora em viagens e em encontros para explicar que não querem entrar à bruta, que não querem tomar medidas unilaterais, que a única coisa que pedem é que olhem para a Grécia, que teve uma quebra de 20% do PIB, que tem 25% da população em situação de pobreza, portanto há uma emergência social na Grécia, que basta ir à Grécia para ver, e eu tive conhecimento disso lá, e neste momento o que se está a tentar é salvar a face. O Syriza está a tentar salvar a face e a Europa está a mostrar que afinal tem alguma flexibilidade e que tem capacidade para acolher algumas das embora os princípios fundamentais tenham que manter. Exatamente. E por isso é que eu acho que o perdão de dívida neste momento já está fora do mais ou menos afastado. Joaquim, há bocado dizia que foi bom que isto ter acontecido agora. Há uma diferença entre este momento e o que aconteceu em 2010. Uma diferença absolutamente radical. É que há analistas que não perceberam isso ainda. Enquanto que em 2010 cada um se procurava salvar como pudesse, ora bem, neste momento há uma responsabilidade coletiva da União Europeia para resolver o problema, para gerir as dívidas. Ou seja, em 2010 ainda estava naquela versão primitiva da democracia que é as eleições lavam tudo. Fez dívida, maus investimentos, não interessa. Perdeu as eleições, está perdoado, agora vão para lá outros e a seguir os primeiros já podem reaparecer porque estão perdoados. Ora bom, essa ilusão terminou. Não há eleições que lavem dívida. A dívida continua a acumular e vive eternamente na medida em que é alimentada pelo juro. Agora, quando se fala do Piketty e das desigualdades, pois é isso mesmo, o capital é alimentado pelo juro, enquanto que o rendimento tem de ser alimentado pelo crescimento. Da economia. O juro existe sempre, o crescimento existirá ou não. Ora bom, é esta contradição que impede que a dívida seja resolvida pela via democrática. Deixe-me levar o debate para um plano diferente, que é esta vitória do Syriza e a forma como eles pautaram a atuação dos primeiros dias não põe em causa aquilo que é o terreno da esquerda europeia? A esquerda europeia existiu sempre em contraponto ao que era o centro e a direita. O centro e a direita governavam, a esquerda protestava, ou como dizia um autarca português, quem não berra não mama, ou quem não chora não mama. E, portanto, há uma parte reivindicativa da esquerda que depende exclusivamente da qualidade da governação do centro e da direita. Quando o centro e a direita entram em colapso, a esquerda tem o terreno livre, essa esquerda radical, e propõe coisas extraordinárias que, à primeira vista, em reunião de estudantes ou em greves sindicais, têm grandes aplausos. Não têm a consistência porque não conhecem os mecanismos reais. Ora, os mecanismos reais, neste caso em que nós estamos, são estes. A Europa produz dívida e não tem dispositivo de regulação que existia antes, que eram as variações cambiais. Como não tem variações cambiais, reduziu o risco cambial e é muito fácil movimentar os capitais da Europa, mas agravou o risco das imparidades, ou seja, há centros de decisão na Europa que podem utilizar esses meios financeiros disponíveis e aplicá-los mal. Sim. José Maria, há bocadinho dizia que perdão de dívida já está fora do horizonte. Bom, então agora vamos pensar nas soluções. A Grécia já tem prazos de pagamento de dívida que são quase o dobro de Portugal. Já tem taxas que são inferiores àquelas que Portugal paga e a Irlanda. Pode-se ir por aqui
é uma das soluções? Aumentar os prazos e baixar ainda mais as taxas de juros? Eu acho que sim, mas eu gostava de pegar... Agora já não estou tão de acordo com o Joaquim Aguiar. Eu acho que a esquerda não foi sempre o contraponto, porque a esquerda no pós-guerra governou. Seja, aquilo que a Europa hoje... A esquerda radical. Sim, está bem, a esquerda radical e a outra esquerda, não é? Portanto, a esquerda social-democrata. Essa é que governou. A esquerda radical, a certa altura, desapareceu, ou pelo menos submergiu, e a social-democracia, mais ou menos radical, digamos assim, porque havia partidos socialistas diferentes, não é? Foram com a democracia cristã e com outras, enfim, basicamente com a democracia cristã, estiveram na origem de um contrato social que, no fundo, faz a Europa, construiu a Europa e partiu para a integração europeia. Ora, uma das coisas que eu acho, portanto, é que a esquerda não tem que gritar, não tem que estar permanentemente a gritar, a esquerda não tem que ser sempre o contraponto, a esquerda tem valores que são diferentes da direita ou do centro-direita e tenta, obviamente, fazê-los vencer. Portanto, nesse aspecto, eu creio que a esquerda e a direita, no caso europeu, independentemente agora de outras questões económicas, estão na base desta integração económica que permitiu à Europa 50 anos ou 60 anos. Mas a forma como isto tudo se passou na Grécia não põe em causa a existência da esquerda, nomeadamente na zona do PS, noutros países da Europa, por exemplo, e a emergência da extrema-direita? Essa questão parece-me que é muito interessante. E creio que ainda é cedo para fazer essa análise, embora possamos especular um pouco sobre ela. Obviamente que aí sim estamos perante uma esquerda radical, que no fundo é um grito de revolta contra uma situação, de facto, de grande emergência social, como estava a acontecer na Grécia, que foi moderada logo a seguir à vitória. Portanto, foi dado o grito e depois começou-se uma certa digestão daquilo que seria o prosseguimento ou a continuação natural desse grito. Em relação à Europa, eu vejo o problema de outra forma. Em relação à esquerda na Europa, eu vejo o problema de outra forma. E não só em relação à esquerda. Eu vejo é que algumas políticas, designadamente as políticas de austeridade, tal como foram aplicadas, que há algumas insuspeitas instituições, como seja o Fundo Monetário Internacional, umas vezes sim, outras vezes não, a própria Comissão Europeia, umas vezes sim, umas vezes não, o Banco Central Europeu, as grandes instituições, a OCDE, as grandes instituições que, no fundo, têm estado a olhar para a Europa e têm estado atentamente a monitorizar a evolução da Europa, têm de mudar mostrado que essa austeridade tem um sentido, tem, de certa forma, um sentido de alterar o tal acordo a que se tinha chegado no pós-guerra e está a criar um novo sistema político. É esse novo sistema político que eu acho que ainda é prematuro. Joaquim, deixa-me voltar a si. Normalmente, a argumentação na Europa é a Alemanha também teve o seu perdão de dívida. Bom, vamos começar por explicar uma coisa. Primeiro, não foi um perdão de dívida, eram reparações de guerra. Da Primeira Guerra. Exatamente. Clarificar isso. Em segundo lugar, é que a Alemanha mudou as suas instituições e a sua forma de governo. Radicalmente, e ficou que é aquilo que a Grécia não quer fazer. Ficou dividida. Ou seja, a Grécia não quer fazer isso. Quer um perdão de dívida e quer uma alteração da forma de pagamento de dívida, mas não quer mudar o resto. A Grécia tem a estratégia típica da vítima, que coloca-se na posição do subordinado para depois explicar que o seu mau comportamento foi devido às pressões que se exerceram sobre a vítima. Ora bom, é um sistema político de tal modo estranho que ainda hoje o presidente da Internacional Socialista é o Papa Andréu, que já saiu do PASOK, que entretanto diminuiu tanto, quase desapareceu. Portanto, de certo modo, os gregos transportam consigo a memória de um passado glorioso, mas onde a democracia era com escravos e só votavam os proprietários. Portanto, o conflito democrático era entre o mesmo grupo de interesses. Agora transformaram isso em estruturas familiares de redes de influência. E é isso que tem que mudar.
Tem que mudar na Grécia como em Portugal, porque nós, embora com uma versão menos grega, também passamos exatamente pelas mesmas coisas. E sempre com o argumento, cada eleição lava os pecados do passado. Ora, é isso que a Europa tem de impedir. E a Europa, o que tem de impedir, depende da capacidade que tiver para gerir a dívida que foi acumulada nesses maus modelos anteriores. Tem um instrumento para isso, chama-se Banco Central Europeu. O balanço do Banco Central Europeu pode acomodar todas as dívidas que se quiser, como o balanço do Banco Central japonês ou americano, pode acomodar todas as dívidas que se quiser, desde que existam. Isto é, a pirâmide pode ter todos os faraós, mas não pode é deixar de ser pirâmide, porque nessa altura os faraós apodrecem todos. E, portanto, é possível resolver o problema grego sem nenhuma dificuldade, a não ser que os gregos se recusassem a assumir a responsabilidade pela dívida que eles acumularam. Ora, o que se verifica com este caso agora do Yanis Varoufakis é que já reconheceu que não pode pagar, mas tem que ter saldo primário positivo e pagará em função do que for o seu crescimento. José Maria, esta solução de sujeitar o pagamento da dívida no futuro a qualquer taxa de crescimento da economia faz sentido? Eu acho que sim. Aliás, eu creio que a questão da negociação de 53 em Londres da dívida alemã vai ser uma questão que vai ser retomada e vai ser referida muitas vezes. Não sei quando é que a Grécia vai... Mas é preciso obrigar a Grécia a mudar a forma como se governa. O que eu acho é que, ou seja, aquilo que a Europa tem a faca e o queijo na mão no sentido de resolver o problema grego negociando. E, portanto, quando se negocia, pode-se chegar mais perto... José Maria, mas explique-me onde é que está o seu otimismo aí. Se já tentaram fazer o otimismo que eles vão mudar, se já se tentou fazer isso com eles há 4 anos, e nos últimos 4 anos, e eles não mudaram nada. Sim, mas eu penso que houve uma mudança radical na Grécia, que foi... o PASOK desapareceu, mas não desapareceu a esquerda. A esquerda refugiou-se, foi no Syriza, não é? Portanto, não sei por quanto tempo, não é? Nem sei se voltará ao PASOK ou voltará a outra coisa qualquer. Agora, o que eu acho é que a Europa não se pode tornar a distrair em relação aos gregos, não é? Porque nós sabemos desde sempre que a Grécia é talvez a economia europeia em que existe maior percentagem de economia informal, corrupção, etc. E, portanto, é mais encostado ao Norte da África. Não, é esse tipo de coisas que eu acho que a Europa tem que estar atento. Não é transformar a Grécia num protetorado, mas é olhar para a Grécia de uma forma que a obrigue a cumprir, de facto, aquilo que ela até agora tem fugido. José Maria, mas nós temos tentado obrigar a Grécia a mudar nos últimos 4 anos e eles não mudaram. O que é que faz acreditar que desta vez vai ser diferente? Eu acho que as instituições, que os países podem mudar os comportamentos desde que sejam forçados a isso. Aprenda. Se lhes derem algumas contrapartidas e se essas contrapartidas tiverem por sua vez, as contrapartidas de mudança na Grécia, da alteração dos comportamentos, das reformas que isso é um incentivo suficiente. E nós já fizemos algumas dessas reformas. Sim. Não é? Joaquim. Eles mudam quando se alterarem as dominações das famílias, neste caso os 2 partidos, neste caso o Bloco Central, que se ia não fazendo, nunca fizeram Bloco Central. Faziam era a mudança de um polo para o outro. Há lá a Primeira República Portuguesa. Ora bom, e é com isso que acumularam uma teia de redes de interesses, porque cada vez que o partido mudava, não se alteravam os interesses anteriores e somavam-se mais uns. Ora, é isso que acaba agora. Não acaba agora porque seja substituído pelo Syriza. Não, acaba agora porque o medo e, no futuro, o fracasso do Syriza vai obrigar o que eram os 2 partidos a juntarem-se para serem os interlocutores locais das instituições europeias. Portanto, essa ideia de convergência estratégica dos 2 principais partidos é necessário para que a Europa tenha um interlocutor, é necessário para que os gregos tenham
quem os defenda perante os europeus. Mas a outra coisa que muda, e foi a que fez mudar aqui o Varoufakis, a outra coisa que muda é o sistema bancário. Porque estas redes de interesses estavam inseridas nos espíritos santos de lá. Sim. E é quando se cortam essas redes que os centros de interesses políticos mudam de dependência. Ora, o Banco Central Europeu controla todos e cada um dos bancos gregos. Não, esses bancos gregos não sobrevivem sem o BCE. Não existem isso sem vai o fazer apoio. Diferença. E é isso o que faz a diferença. Ou seja, temos não só poder, que vem das instituições europeias, como meios financeiros, como canalizações que permitem controlar o interior da Grécia, mas temos uma outra coisa. A necessidade do sistema político grego criar uma plataforma estratégica comum que suporte essa mudança. Em lugar de andar a criar duas clientelas. Joaquim e José Maria, muito obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. Quanto a si, fique por aí. Daqui a pouco temos o António Godinho com o aconselhamento. Esta semana, recordo, não há investidor privado porque esta secção precisava de mais tempo para explicar aquilo que vai ser a solução para a Grécia. Até já. E chegou a altura de esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores e esta semana com António Godinho, administrador da OneBiz. António. Olá, Camilo. O que é que temos na agenda para esta semana? Temos 3 pontos, sobretudo relacionados com o Orçamento de Estado de 2015. E empresas. E empresas. Se bem que uma das componentes também toca, ou duas das componentes toca também a parte do IRS dos trabalhadores. Então vamos a isso. Em primeiro lugar, o Orçamento para 2015 prevê a obrigatoriedade do inventário de estoque de bens ser feito até final, em primeiro lugar, de janeiro. Só que o Governo alargou este prazo. Alargou por mais uma semana, sendo que é um processo relativamente simples do ponto de vista da declaração, porque basicamente é eletrónica. As empresas é que não faziam pois, o problema não o está reporte correto dos estoques. Não está no instrumento, está mesmo na própria metodologia que as empresas usavam muitas vezes e isso para fugir aos impostos, não é? Colocando assim as coisas em bom português para fugir aos impostos. Ou seja, compravam muito, mas depois vendiam pouco e não Exatamente. aparecia valores para compor os resultados. Exatamente. E, enfim, atendendo a isso, é uma das medidas deste Orçamento de Estado e das medidas de evasão, contra a evasão fiscal. António, é bom que as empresas cumpram isto, não é? Porque é bom porque a partir já agora de fevereiro vai haver inspeções regulares e, aliás, com toda esta questão do cruzamento dos dados eletrónicos... É muito fácil ver isto hoje em dia. E até por as declarações do IVA, que refletem, como sabes, as vendas, confrontando as vendas com os estoques, vai ser relativamente simples para a administração fiscal andar em cima destas empresas que não cumprem. António, ainda no campo das empresas, há também novidades no IRS, ou seja, aquilo que as empresas declaram do ponto de vista da retenção na fonte ao fisco. É verdade. No mesmo domínio do controle à evasão fiscal, no caso mais de controle até das retenções mensais, vai haver uma maior atenção naquilo que as empresas declaram como retenção do trabalhador, tendo em conta um conjunto de fatores, como tu sabes, que é o número de pessoas do agregado familiar, o ser casado ou não ser, o número de dependentes, e muitas das empresas não têm esses ficheiros atualizados e, no fundo, retêm a menos ao colaborador, portanto, recebendo ele mais e só eventualmente acertando no final do ano. Ou seja, também tínhamos aqui uma certa fuga aos impostos. Sim, ou pelo menos alguma folga mensal que depois seria acertada mais tarde. Exatamente. E agora, com todo este cruzamento, vai ser possível a administração fiscal, de forma eletrónica e praticamente cruzando os dados pessoais com os dados da empresa, verificar se as empresas estão a cumprir. E qual é a grande novidade desta fiscalização? É que vai haver multas, e algumas pesadas, bem pesadas, podem chegar às dezenas de milhares de euros para as empresas que não compram. Portanto, é uma responsabilidade hoje das empresas terem esses ficheiros atualizados. António, e por falarmos em impostos e nossa relação com o fisco, de realçar que esta semana a Autoridade Tributária alterou o site
Ou seja, aquilo que é a nossa relação com o fisco e com as finanças, hoje em dia tem instrumentos diferentes e ferramentas diferentes porque houve uma alteração substancial do site, tornou o site muito mais user-friendly. Ou seja, as pessoas hoje em dia podem verificar muito facilmente aquilo que é a sua relação com o fisco. Exatamente. Aliás, toda esta componente da materialização e formatização traz em tempo real todas as nossas despesas. E benefícios visíveis e benefícios também do ponto de vista de controle de cada um de nós e das próprias empresas. Ou seja, isso é importante porque os benefícios fiscais de 2015 vão ser atribuídos em função daquilo que fica registado no site. Exatamente, e só registado. Porque já não há cá papelinhos. Não há. A partir do momento que há número de contribuinte assinalado, fica automaticamente. Tu tinhas mais um assunto na agenda para hoje? Tinha a ver, e tem a ver também com um aspecto importante para as empresas, que é a tributação autónoma dos veículos das empresas, que enfim, é um problema para muitas das empresas, porque de facto há uma subida significativa. Portanto, tudo que é veículos não considerados como veículos de mercadorias ou ligeiros de mercadorias tem uma tributação autónoma que vai dos 10% aos 35%. Ou seja, mantém-se tudo o que aconteceu para as empresas que têm lucros e para as empresas que têm prejuízos fiscais. Ainda acresce 10%. Portanto, pode chegar no limite a 45% de tributação autónoma para as empresas. Impostos. O que estamos aqui a falar, António, no fundo são de viaturas que estão entregues aos responsáveis das empresas, mas que são quase um fringe benefit, ou seja, são um salário no fim de contas. E, aliás, isso permite que algumas empresas estejam a seguir um modelo de afetar, até havendo um contrato entre o trabalhador Exatamente. E a empresa, para afetar esse veículo à esfera pessoal. Obviamente, depois isso também tem contrapartida do ponto de vista do IRS do trabalhador. Portanto, tem que ser uma coisa bem negociada, mas estou certo que a nível de IRS vai haver muitos acertos a esse nível no domínio aliás, dos de alguma trabalhadores. forma, o Governo está a pensar devolver a sobretaxa de IRS em 2016 com base na maior arrecadação fiscal em 2015. E há um aspecto positivo, não é só negativo nesta legislação das tributações autónomas, é que todos os carros elétricos estão isentos, os híbridos têm também um desconto substancial, estamos a falar de descontos de 20% a 25%. Faz diferença para as empresas, muita diferença. Para as frotas. Mesmo os híbridos, estamos a falar de 5, 10, 15% só de tributação autónoma, enquanto os carros elétricos estão isentos dessa tributação. Ou seja, a economia ou fiscalidade verde também está-se a refletir aqui no IRC. António, voltamos na próxima semana e na próxima semana já vamos regressar ao tema do empreendedorismo, que é uma das nossas cócoras aqui no programa, exatamente, das nossas bandeiras. Quanto a si, já sabe, esta semana não houve vencedor privado, precisámos de tempo para falar daquilo que se passou na Grécia, que vai acontecer na Grécia, mas voltaremos ao assunto na próxima semana. Quanto a si, se quiser colocar uma dúvida, discordar ou mesmo fazer sugestões, é só recorrer ao nosso Facebook ou ao Twitter. Já sabe, A Cor do Dinheiro sempre e aqui na RTP Informação.